Alô? Boa tarde. Cumprimentar a todos os senhores, de forma geral. Meu nome é José Eduardo Junqueira Gonçalves, sou juiz eleitoral, doutor Alexandre Grilo, promotor eleitoral. Nós vamos ter uma conversa, eu chamaria de palestra não, mas uma reunião para nós elaborarmos fazer alguns esclarecimentos a respeito, sobretudo, da propaganda eleitoral. E eu lamento a ausência, né, como já estávamos perguntando ainda há pouco, que não tenhamos a representatividade de todos, pelo menos, né, de todos os partidos, ou quiçá a presença de todos os candidatos a prefeito também. Acho que seria interessante, uma pena que não tenham podido, com certeza devem ter suas justificativas. Seria bom que nós conversássemos todos juntos. E nós vamos fazer da forma mais informal possível. E eu só queria esclarecer alguns pontos antes de começar com os senhores. E eu vou fazer uma breve explanação realmente sobre alguns pontos de propaganda eleitoral. E juntamente com o doutor Alexandre também nós vamos, cada um na sua oportunidade aqui, vamos estar esclarecendo algumas dúvidas. Especificamente em perguntas, eu vou pedir a compreensão dos senhores aqui, que se houver naturalmente, eu acredito que existem, né, perguntas durante a nossa reunião de hoje, eu vou deixar para o doutor Alexandre responder. Vou também, é uma razão óbvia isso, porque o promotor eleitoral ele tem toda a liberdade realmente para opinar a respeito de assuntos sem se vincular realmente com o julgamento. E nós temos aí questões que ainda estão em curso, como os próprios registros de candidatura, inclusive. Então não é prudente que o juiz eleitoral se pronuncie antecipadamente, senão no momento adequado de decidir mesmo dentro do processo. Então é isso que eu queria contar com a compreensão dos senhores, que se eventuais dúvidas, se houver, o doutor Alexandre vai procurar, na medida do possível, estar respondendo. Se não for possível, também vai estar se reunindo com os senhores. E eu digo antecipadamente que algumas questões com certeza não ficarão fechadas. Nós temos, o Ministério Público tem uma iniciativa de estar conversando com vocês, especificamente tentando um ajustamento de conduta que vai eliminar aí alguns questionamentos. Nós, no universo jurídico, não temos como evitar, tem questões polêmicas, tem questões cujas opiniões são divergentes, e somente quando as instâncias superiores se pronunciam, muitas vezes nós conseguimos uma certeza e uma tranquilidade. Agora, em matéria eleitoral, nós temos sempre como não é diferente, inclusive, nós temos sempre uma grande inovação a cada pleito, e algumas questões, muito embora elas sejam recorrentes de eleições anteriores, muitas vezes o TSE acaba postergando também a análise, a apreciação, e deixa, como eu já disse, essa última palavra faltante. Então é por isso que entra a necessidade, muitas vezes, do Ministério Público, com o bom senso que tem, e com a participação e a colaboração dos senhores, que eu também tenho certeza que haverá, para encontrar realmente um ponto comum, né, naqueles termos que serão apresentados, principalmente, como eu já disse, nesses termos que ainda são divergentes, que comportam interpretação, para que não tenhamos aqui uma eleição tumultuada. O ideal, eu creio, que o eleitor, inclusive, deseja, não sei se os senhores concordam comigo ou não, é que a eleição seja a mais tranquila possível e que o voto e a consciência do eleitor seja respeitada acima de tudo. Então, qualquer coisa que fuja disso realmente, embora isso muitas vezes aconteça, e não acontece só aqui, acontece por esse Brasil praticamente quase que todo, eu digo infelizmente, porque o ideal seria que nós já estivéssemos assim, preparados para o anseio popular. Nós tivemos aí recentemente uma manifestação de 1.300.000 pessoas aproximadamente, um projeto de iniciativa popular, mostrando que o eleitorado nacional
tem características diferentes daquelas características que existiam, vamos chamar assim, 100, 200 anos atrás. Nós viemos aqui de um país, se me permitem fazer uma introdução, né, até uma digressão histórica, com algumas páginas, eu diria, lamentáveis da política, criando aí, em determinados momentos, os currais eleitorais, o próprio coronelismo, que é estudado na escola pelos nossos filhos e filhas, sabendo que muitas vezes a política desse país foi comandada pelo poder econômico, pelo poder político em si. Mas isso tudo, eu insisto em dizer para os senhores, é coisa do passado. É que, infelizmente, eu digo novamente, infelizmente, eu friso, ficou essa herança, ficou essa cultura, onde hoje no Brasil a gente convive com uma situação que é a seguinte: eleições municipais, elas são, em regra, eleições preocupantes, eleições tumultuadas. Muitos dos candidatos, muitos dos partidos procuram, eu lamento, alguns subterfúgios, fazer algum tipo de jogada, muitas vezes até usando a própria legislação eleitoral ou brechas na mesma, para criar embaraços, para criar dificuldades. E eu fico imaginando quanto o nosso país está atrasado em relação ao cenário mundial, porque existem países, né, que conseguem eleições tranquilas, eleições respeitosas. Nós temos países onde o voto não é obrigatório, ele é consciente. Eu particularmente estive, até por uma questão de coincidência mesmo, mas estava passeando uma vez com a esposa na Itália, ela é cidadã italiana, tem direito a voto no país, e naquele dia tinha eleição exatamente municipal, lá eles chamam de comune, e havia eleição para o síndaco, que é o prefeito deles lá, e nós estávamos por ocasião na cidade e ela teve a oportunidade de votar. Eu digo para os senhores, aqueles que já tiveram a oportunidade, inclusive, de assistir ou de estar num país estrangeiro no momento de eleição, em que a eleição é tranquila. Não há nenhuma diferença na vida cotidiana daqueles moradores em uma cidade até pequena, e aqui no Brasil as cidades pequenas pegam fogo, né? As pessoas muitas vezes se exacerbam, mas enfim, lá foi uma tranquilidade muito grande. Nós chegamos à zona eleitoral, ela foi, como é que vota. Eu não visualizei fiscal de partido, eu não visualizei as preocupações que nós precisamos ter aqui no Brasil. Tudo isso porque nós temos, como eu já disse, conviver com uma cultura, né, do jeitinho brasileiro, onde a coisa muitas vezes ela é distorcida, ela é conturbada, e obriga o Ministério Público, obriga a Justiça Eleitoral a ser dura, muitas vezes, a adotar penas, tanto que nós temos uma legislação eleitoral com penas, inclusive, de multa, para que tente coibir, e inibir as participações, eu diria assim, nefastas no processo eleitoral. E eu estou dizendo para os senhores tudo isso, não só para contar a história, porque a história vocês conhecem, mas para pedir que, ainda que fosse em respeito aos 100 anos, ao centenário da nossa cidade, que nós não brincássemos realmente de fazer política, que nós fizéssemos política com P maiúsculo, que nós tivéssemos pessoas envolvidas aqui com o processo eleitoral, sabendo que os servidores da Justiça Eleitoral estão aqui procurando fazer o melhor possível, no máximo de horário possível. O juiz e o promotor eleitoral estão à disposição também desse pleito. Agora, facilitará muito, facilitará bastante se os senhores fizerem a sua parte antes de serem candidatos, antes de serem representantes de partido, são cidadãos. Eu acho que com esse zelo pela cidadania nós temos direito realmente de pedir que a nossa cidade seja respeitada, seja bem tratada, que os nossos eleitores, ao contrário do que algumas vezes acontece, ou do que em algumas cidades acontece, eles não sejam procurados indevidamente, que a compra de votos aqui seja algo absolutamente inexistente. Hoje em dia eu chamo a atenção, inclusive, para o fato de que a compra de votos, ela gera inelegibilidade. Isso é uma pena realmente, é uma sanção decorrente disso depois, onde os senhores se enveredarem nessa aventura, poderão ter problemas, podem ganhar e não levar a eleição, enfim, uma série de consequências até acrescentadas pela lei da ficha limpa, que se os senhores não têm conhecimento, mas eu duvido, que eu também falava com o doutor Alexandre aqui agora, eu creio que os senhores
saibam tanto ou mais da legislação eleitoral, porque estão preparados para isso, estão buscando o conhecimento necessário, mas é como eu digo, eu não gostaria que esse conhecimento fosse amealhado para poder buscar as lacunas e para poder tentar usar as brechas da lei para criar embaraço e tumulto eleitoral, e sim para que esse conhecimento fosse revertido para o bem, porque ali também estão escritas as vedações, as proibições, né? E eu recebi também ainda há pouco, com muito pesar, a notícia de que, eu não vou fazer citação de nomes, né? De maneira nenhuma, não é o meu propósito, nem o meu interesse, mas a notícia de que no final de semana o cartório eleitoral que estava aqui de serviço, tentando fazer a utilização do fax para notificações, encontrou alguns fax desligados, né? Vamos imaginar que isso não deva ter acontecido, se não uma, mas em mais de uma ocasião, né, com pelo menos mais de um partido envolvido, fortuitamente, né, gente? Porque afinal de contas, se quiser resolver, dá. Tendo um problema com o aparelho, vai atrás de outro. Hoje em dia todo mundo tem, eu tenho, o doutor Alexandre tem fax, todo mundo tem fax. Então, se há um problema com aquele aparelho original, não há justificativa, vamos e convenhamos, para fazer o desligamento, ou seja, criando já de antemão, me permitem dizer, uma dificuldade, porque aí tem que deslocar o servidor para fazer a intimação, se não tem que fazer isso por edital, e olha, francamente, não somos crianças, somos adultos, estamos participando disso, e eu espero todos imbuídos do mesmo objetivo, não é? De chegar ao dia da eleição com os nossos candidatos aqui escolhidos pelo povo, como eu já disse, livremente escolhidos pelo povo. Qualquer coisa diferente disso é desrespeito à cidadania. Aí a Justiça Eleitoral realmente precisa agir, e eu vou contar muito com o bom senso dos senhores. Por favor, olhem para nós, olha para mim e olha para o promotor eleitoral. Ninguém aqui, gente, é marinheiro de primeira viagem, tá? Ninguém aqui vai acreditar que as coisas acontecem, ninguém quis, ninguém intencionou. É lógico que nós vamos saber fazer a diferenciação. A legislação eleitoral prevê algumas situações onde é necessária a notificação para configurar, por exemplo, o prévio conhecimento da propaganda irregular. Então, uma série de cuidados nós temos, pode ter certeza, bom senso nós temos, mas marinheiro de primeira viagem, infantis nós não somos. Então, por favor, não vamos brincar com a nossa inteligência, não vamos gozar da nossa inteligência. Aquele promotor não vai entender se eu desligar o fax, ele vai achar que foi uma situação impensável. Por favor, vamos ajudar, vamos cooperar para que tudo aconteça e flua da melhor maneira possível. Estamos trabalhando aqui com todo o afinco para cumprir os prazos, fazer a coisa dentro do cronograma e do nosso calendário eleitoral. Então eu vou falar um pouquinho com os senhores, como eu já disse, especificamente sobre propaganda eleitoral, e na sequência, aí o doutor Alexandre vai fazer também uso da palavra, vai expor algumas questões, eu tenho certeza, pelo menos uma parte desses questionamentos, se é que eles existem, eles devem ser sanados. E aqueles que não forem, como eu já disse, deve haver uma oportunidade. Talvez não seja hoje, porque, lamentando a ausência de um ou outro representante, talvez seja prudente que o Ministério Público convide os senhores numa outra ocasião. Por isso eu perguntava se estavam todos aqui. Mas é muito importante que os prefeitos venham, que os candidatos a prefeitos venham. Esse eu acho básico, inclusive, né? Se está faltando um ou outro aqui, porque teve algum compromisso, que também é compreensível, vamos marcar uma data com uma certa antecedência, aí, não sei, uma semana, qual vai ser o prazo que o doutor Alexandre vai estabelecer. Mas eu pediria aos representantes dos partidos cujos prefeitos não estão presentes que insistam para que eles compareçam nessa reunião marcada com o Ministério Público para a gente tentar acertar alguns pontos aí, para nós termos uma eleição com regras igualitárias para todos, sem essas divergências, tá bem? Então, a propaganda eleitoral, todos já sabem, já teve início, 6 de julho, e o término dela, regra geral, é de que isso aconteça 48 horas antes das eleições. Então vamos combinar uma coisa com os senhores aqui. Existem exceções, que são essas 2 exceções ali que nós estamos destacando, mas em regra, 48 horas antes das eleições, a gente espera que os senhores já tenham conseguido fazer o trabalho, ou pelo menos a grande parte dele. Ficará por conta das exceções a internet, que admite a propaganda até no dia da eleição,
E aqui eu abro um parênteses, se é que os senhores também já não sabem dessas informações até mais do que eu, algumas eleições pelo mundo afora, com a admissibilidade do uso da internet, foram decididas realmente com o voto do jovem brasileiro, dos jovens sobretudo, porque hoje em dia a utilização da rede de computadores é uma realidade, né? Ela chega praticamente em todos os lares, em todas as casas, e nós temos assim a ideia, pelo menos a notícia, de que alguns países, acho que até nos Estados Unidos, a própria eleição do presidente americano teve forte influência da propaganda feita dentro da internet. Então eu diria para os senhores, antes de 48 horas das eleições, vocês encerrem tudo aquilo que não for mais permitido, deixando por conta das exceções que seria a internet, inclusive no dia da eleição, né? Dá para poder continuar mandando mensagens aí e utilizando do pessoal, né? Do site pessoal, e passeatas, carreatas, caminhadas, distribuição de material, ou carro de som que transite divulgando jingles ou mensagens até 22 horas da véspera da eleição. Está muito em cima, mas essa é a regra, nós vamos cumprir e obedecer, ou seja, 48 horas para tudo, ainda é permitido passeata, carreata, caminhada, não é mais comício, não é mais aquela concentração, vocês vão estar participando, a Justiça Eleitoral apenas para um registro, mas enfim, ainda é permitido até as 22 horas acabou, certo? E eu vou também reforçar para os senhores aqui que às 10 horas da véspera da eleição, é obrigação dos partidos, certo? De recolher, né? De deixar tudo realmente na mais perfeita ordem dentro do nosso procedimento eleitoral. Como eu já disse, os senhores conhecem a lei melhor do que a gente. Qualquer coisa que fuja disso, provavelmente será tentativa de burla, processo eleitoral. Já soubemos que na eleição passada, acho que aqui no município teve alguma dificuldade, porque tinha cavalete que ficava além do horário, ficou além do dia, ficou além da data. Ora, a Justiça tem a tolerância com relação a alguns itens, agora, com relação a prazos e horários, eles são realmente necessários e têm que ser observados, sob pena de desrespeito à legislação eleitoral, podem incidir crime de desobediência, podem incidir multa conforme o caso, enfim. O ideal é cumprir, como eu já disse, com a legislação, parando dentro dos parâmetros, dentro dos horários estabelecidos. Pode ir. A propaganda eleitoral em bens públicos, a regra, né, é que ela é vedada, ou seja, ela é proibida a propaganda de qualquer natureza em bens públicos, incluindo pichação, fixação de placas, inscrições a tinta, estandartes, faixas, enfim. Nós notamos, por exemplo, a fixação de placas ela é permitida, né, pela legislação eleitoral em relação a bens particulares. Agora, as faixas dos assemelhados também, em bens públicos não, ou seja, é vedada toda e completamente. Essa vedação, ela atinge os bens que dependam de cessão ou permissão do poder público e também os bens de uso comum. Então vamos falar aqui especificamente de poste de iluminação, viaduto, ponte, parada de ônibus, ou seja, aquela poluição toda que nós já tivemos um dia, né? Todos nós já vimos isso acontecer, hoje não pode mais, certo? Isso é claro, eu tenho certeza absoluta que é do conhecimento do senhor, nós só estamos reforçando, estamos registrando isso mais de uma vez, até porque a lei está aí, não é dada a ninguém o desconhecimento da mesma ou alegar o desconhecimento dela. Então estamos reforçando. Cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, tudo isso, ainda que sejam de propriedade privada, são considerados bens de uso comum para fins eleitorais. Isso quer dizer o quê? O TSE já decidiu, então nós não podemos dizer, por exemplo, aqui temos uma faculdade, temos nosso cinema e tal, para dizer, mas isso aqui é propriedade particular e lá pode. Não pode. Tudo que é de uso comum, certo? Acesso comum ao público, está sujeito a esse tipo de vedação. Se nós falarmos na permissão, nós vamos ter que imaginar, pelo menos, em propriedade privada. Aqui onde só entram um número restrito de pessoas, onde uma coletividade geral e indiscriminada não tem acesso.
Tá bem? A pena, a própria legislação estabelece, é uma multa de R$2.000 até R$8.000 após a notificação de 48 horas. É uma pena que a gente tenha realmente que, até por conta de preservar o prévio conhecimento e para não ser injustos, que a gente tenha que primeiro notificar e dar as 48 horas, nós vamos cumprir com tudo isso, porque evitaremos talvez alguns problemas. Eu só pediria aos senhores, como já disse no início aqui, que considerem a inteligência realmente dos representantes aqui da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, porque se numa ocasião nós notificarmos os senhores disserem um determinado candidato ao partido, não sei, olha, eu não tinha conhecimento, eu não vi que colocaram isso daqui, foi para me prejudicar, isso é possível, nós sabemos que existe essa possibilidade, por isso que a lei já também prevendo isso, criou essa notificação. Mas se numa ocasião notificados, os senhores disserem, olha, nós não estamos sabendo, não tinha conhecimento, vamos lá, notificamos, o senhor vai lá e retira. Depois dali um dia, dois, não sei, novamente a incidência. Gente, vamos analisar. Se vocês estiverem achando que alguém está arrumando aí um problema para os senhores, é bom investigar, já para dizer, olha, isso está se repetindo, inclusive porque é doloso, é intencional, estão querendo me prejudicar, é o partido tal, a pessoa tal, nós vamos analisar, mas enfim, a obrigação de ir lá e de desfazer realmente daquela pessoa que está apontada, aquela pessoa que foi notificada, e a condição para evitar a multa, para emitir a multa, é que seja desfeita aquele mau uso, aquela propaganda indevida. Então nós temos aí esse prazo, a notificação, o prazo em horas, e nós esperamos que as pessoas notificadas cumpram com isso, se desejarem, afastar a pena que é possível, que é prevista, tá? A pena de multa de R$2.000 a R$8.000 após a notificação, então, e as multas devem ser pagas pelo responsável, podendo alcançar o candidato beneficiado se tinha prévio conhecimento. Então, tanto o responsável como o candidato, se não for ele próprio o candidato o responsável, pode haver uma responsabilidade solidária, tá certo? Então, tudo isso o Ministério Público vai ficar atento, vai apurar, nós vamos acompanhar, e é muito desagradável realmente, eu quero frisar isso bastante para os senhores, quando as coisas ficam acontecendo de modo repetitivo. Tá? Se eventualmente não sabia, alguém não veio aqui, não compareceu, não tinha conhecimento da vedação eleitoral, fez, errou, foi notificado, a gente espera que seja a última vez, não é? A Bíblia diz, né? Vai, não peque mais. Senão não adianta, vai ficar voltando toda hora, até possível em matéria de religião, mas em matéria de eleitoral cansa, né? O procedimento, como eu já disse para os senhores, já é extenuante por si. Se ficarem criando incidente, dificulta ainda mais, né? Eu acho que vocês vão querer fazer esse desagrado para a gente, né? As multas devem ser pagas, irmão, já vi essa parte, pode ir para o próximo. O cumprimento do poder de polícia e a restauração do bem podem emitir a multa, emitir quer dizer afastar. Então, ou seja, houve a notificação, vocês foram comunicados daquela irregularidade e tem esse período de 48 horas para comparecer no cartório eleitoral e dizer, olha, já está resolvido, eu não sabia, já tirei, tudo bem. A Justiça Eleitoral, neste caso, não aplicará a multa. Eu espero de coração que os senhores não usem disso. Então é a primeira, vamos fazer. Para quê? Para que isso? Não pode, pode. Vamos andar dentro dos limites do permitido, dentro do limite do possível. Como eu já disse, o próprio eleitor não se agrada disso, porque a notícia corre. O candidato tal insiste em burlar a legislação e aplicar, usar o prazo e voltar. Até porque na reincidência dele, nós podemos entender que ao crime de desobediência, enfim, uma série de coisas que, como já disse, não recomendo os senhores testarem os nossos limites. O candidato deve comparecer, eu já falei isso, mas vamos fazer a leitura agora, no cartório eleitoral para provar que retirou a propaganda ou restaurou o bem a fim de evitar a multa. Então, temos aqui o pessoal da fiscalização, o pessoal do cartório, não é? Vocês
uma vez notificados, deverão resolver a questão, restaurar e depois retornar aqui para dizer, olha, pode ir lá que já está tudo certo. E aí vai haver uma certidão nesse sentido, como eu já disse, aí afasta a multa. E se isso acontecer no dia da eleição? Crime. A mais grave ainda do que nós estamos falando aqui, tá? Normas de postura. No passado recente tinha essa questão se o Código de Postura Municipal determinasse uma coisa, a legislação eleitoral determinasse diferentemente, como é que seria cumprido. Hoje em dia está pacificado isso, são irrelevantes as normas se elas forem incompatíveis com as normas eleitorais. Havendo conflito aparente de normas, prevalece a legislação eleitoral. Árvores e jardins públicos, muros, cercas e tapumes, tá? Não é permitido, mesmo que não cause dano. Por que mesmo que não cause dano? Porque tem uma outra questão envolvendo árvores que estão em área particular. Aí, a princípio, não há multa eleitoral, porque está em propriedade particular. Mas pode, eu chamo a atenção dos senhores, talvez nesse ponto a gente esteja contribuindo. Normalmente a legislação eleitoral não faz menção, não faz referência, mas pode caracterizar a infração ambiental, conforme o entendimento do Ministério Público. Então, é um cuidado realmente. Talvez, eu não sei se esse é um dos objetos que o doutor Alexandre vai tratar com os senhores, mas eu imagino que assim, se estiverem em comum acordo, evitaremos problemas se passarmos um regramento geral para todos. Porque não adianta nada não incidir num problema eleitoral, num crime eleitoral, e entrar eventualmente aí no crime ambiental. Tá certo? Cavaletes. Os cavaletes são permitidos sempre das 6 às 22 horas, com a condição de que eles não atrapalhem o trânsito. E quem vai nos ajudar a dizer se atrapalha ou não atrapalha o trânsito, eu particularmente vou me valer muito da opinião da Polícia Militar, certo? Eles vão me ajudar dizendo, olha, realmente ali está tendo um problema, o trânsito está sendo atrapalhado, enfim, dificultado, melhor dizendo, e eu não sei qual parâmetro que o doutor Alexandre vai utilizar, mas eu vou me valer dos conhecimentos da Polícia Militar, porque eles têm toda uma formação, treinamento para dizer, olha, nós não vamos de maneira alguma entrar no processo eleitoral, quero que fique claro isso, para privilegiar, seria um absurdo, para dizer esse ou aquele tem esse tratamento e aquele tem outra especialidade. De maneira nenhuma. O objetivo nosso aqui, o nosso compromisso realmente é com o cidadão, é com a cidadania, com o cumprimento da lei, assim como eu já disse, e estou repetindo mais uma vez, que eu espero que seja também os senhores. Se necessário, uma portaria pode ser editada para estabelecer, por exemplo, distância entre esses cavaletes. Eu creio que a gente consiga, antes mesmo de chegar a isso, a gente consiga um consenso, né, do Ministério Público com os senhores. A fiscalização, servidores da Justiça Eleitoral, a comissão de fiscalização é feita por eles. A legislação ela permite, por exemplo, bonecos, bandeiras, cartazes, desde que móveis, e o conceito dessa mobilidade é decorrente, primeiramente, de que não atrapalhe o trânsito, certo? Que não estejam fixados em bens públicos e que eles sejam, em algumas situações, aí, removidos, respeitados aqueles horários que eu já falei. A metragem, essa já é também bem conhecida, batida, reforçada, 4 metros quadrados, regra geral, né? Há uma permissão, vamos chamar assim, uma novidade que permite que nas dependências do Poder Legislativo haja autorização da mesa diretora. Eu não sei como é que isso vai funcionar na prática, por isso que eu já pus ali com a fiscalização do Ministério Público, porque nem sei se é prudente, nem sei se é recomendável, né, na Casa Legislativa fixar ou estabelecer alguma coisa a título de propaganda, né? Propaganda eleitoral em bens particulares não abertos ao público. Vamos esperar terminar a ligação, a gente continua. Pode ver esse lugar, depois ali. Não pode, falou? Tchau. E comigo é assim, se eu estou atrapalhando, eu paro.
Então, propaganda eleitoral em bens particulares não abertos ao público. A regra, ao oposto do que nós estávamos falando nos bens públicos, a regra aqui é a permissão, certo? Independente de autorização da Justiça Eleitoral ou de licença municipal. Com a ressalva da própria lei, como já disse, de que essa propaganda, de que essa permissão deve ser espontânea e gratuita. Né? Espontânea, um pouco raro, gratuito, né, também, mas enfim, está lá. Qualquer desrespeito a isso, se configurado amanhã ou depois, os senhores estão sujeitos aí a responder por isso. Então, muito cuidado, que a gente tem alguns precedentes aí, algumas historinhas, né, onde a própria pessoa depois vem e explica como é que foi e tira aquela característica da espontaneidade, da gratuidade, enfim. Vamos, como já disse, respeitar o eleitor, respeitar a nossa inteligência. Faculdades, escolas, cinema, ou seja, todos esses são equiparados aos bens públicos porque são abertos ao público. Tá? Já tínhamos dito lá. Pode ir. Faixas, pinturas, placas, obviamente respeitando os 4 metros quadrados, como a gente já sabe, né? Em residências e prédios particulares são permitidos. Certo? Não sei como é que o Ministério Público vai tratar disso com os senhores. Existe o permissivo, sim. Não sei se é conveniente deixar isso, manter dessa forma. Enfim, acho prudente os senhores conversarem, negociarem. Em regra, como eu já estou dizendo, o que eu estou passando aqui para os senhores é a regra geral de algumas coisas e algumas divergências, ou pelo menos 1 ou 2 divergências que nós teremos que enfrentar. Agora, basicamente, essa questão de placas, elas sendo, não sendo pinturas, e sim placas ou faixas, a legislação, ou melhor dizendo, a jurisprudência tem, até o próprio Tribunal Superior Eleitoral, tem admitido. Como aqui é o contrário, nós estamos falando em bens particulares, né, como eu já disse, a regra é oposta. Em bens públicos, nada pode. Em bens particulares, as permissões são a regra. E as exceções à regra da permissão nos bens particulares estão aqui. Eu vou tratar em 3 pontos. A primeira delas, serão proibidas a colocação de faixas, placas, cartazes, pinturas e inscrições que excedam 4 metros quadrados. Certo? Pode, desde que não exceda os 4 metros quadrados. Se exceder, mesmo que seja em propriedade particular, também existe a proibição e a propaganda é irregular. Claro. O procedimento nesses casos aqui, o poder de polícia eleitoral para a restauração do bem em 48 horas contados da notificação. Se não houver cumprimento, ou seja, se não for restaurado o bem, se não for atendido, se não for cumprido o poder de polícia, a hipótese é de multa de R$ 2.000 a R$ 8.000, prevista na própria legislação eleitoral. Aqui é aquilo que nós já falamos agora recentemente, requer um prévio conhecimento dos candidatos, cuja responsabilidades estarão demonstrados se não houver a retirada e regularização dentro das 48 horas. É aquela história que o candidato é tomado de surpresa e fala, não, mas eu não fiz isso, eu não coloquei, eu não quis, estão fazendo isso para me prejudicar. Então, é a oportunidade de fazer a retirada, a regularização em 48 horas, seja dele ou seja do responsável. Às vezes eu falo em candidato, mas fique bem claro aqui que é possível que seja tanto o notificado, o próprio candidato, como o responsável em si. Às vezes não é o candidato, mas ele pode ser alcançado eventualmente após a notificação. Se ele não tomar providência, tenha ou não desejado aquilo no início, ele passa a ser passível dessa pena que nós já estamos especificando aqui para os senhores. Tá certo? Fotografias em veículos, acho que a plotagem, que é o nome usado, ela é proibida quando ela excede a 4 metros quadrados. Então vamos falar assim para os senhores o seguinte: plotar um veículo todo, ele excede os 4 metros quadrados. Segundo, ele descaracteriza o veículo.
Então, em série de período eleitoral, ou seja, nesses meses que nós estamos aqui, a fotografia em veículo, se ela passar de 4 metros quadrados, de jeito nenhum. Se ela ficar aquém dos 4 metros quadrados e não houver a descaracterização do veículo, então ela pode ser permitida, pode ser admitida, tá bem? Então, muito cuidado com relação a isso, porque a Polícia Militar, eu tenho certeza, se verificar um veículo todinho plotado aí, né, com características de eleição, totalmente descaracterizado, vocês podem ter, ainda que não seja, num primeiro momento, a questão eleitoral, a própria infração à legislação ao Código Nacional de Trânsito, viu? A segunda exceção, e essa é um pouco mais nevrálgica, eu diria, são aqui muros, cercas e tapumes de propriedade privada, mesmo que não causem dano. Então, muros, cercas e tapumes de propriedade privada. Muro público, de jeito nenhum, cerca, tapume, nada que é público é permitido. Pode ir, próxima página. Nas árvores, essa é a dicção, essa é a grafia do artigo, que gera aí um pouco de questionamento. Vamos ler aqui com os senhores. Olha, nas árvores e nos jardins, localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhe cause dano. A questão que se discute é se seria permitido desde que não fosse maior de 4 metros quadrados. Por isso eu coloquei ali, discussão. Há quem defenda que em muros particulares ou muros divisórios, ela seria permitida desde que não fosse superior a 4 metros. Como em direito é costume fazer, criaram-se algumas correntes já aí defendendo essa, aquela ou aquela outra posição. A primeira corrente diz o seguinte: a proibição do artigo 37 é apenas em muros, cerca ou tapume em áreas públicas. Essa interpretação é a interpretação que nós chamamos de gramatical. É aquilo que está praticamente escrito sem nenhuma interpretação decorrente. Tá? Então, ali está falando que árvores e jardins, desde que fossem públicos. Está excluindo daqui os particulares. Ou seja, essa primeira corrente diz que no público não pode, mas no particular pode. A segunda corrente diz o seguinte: a vedação, ela alcança também a propriedade privada. É a chamada interpretação teleológica, psicológica. Qual que é a justificativa para ela? É muito difícil promover o controle dos gastos, né, desse tipo de pintura de muro, por exemplo, que estimularia o caixa 2, traria uma inevitável burla ou possível burla à legislação, com pinturas sucessivas, que é aquela que coloca 4 metros, dá um intervalinho de alguns centímetros, mais 4, mais 4, mais 4, e aí quando você vê, tem todo um impacto visual muito grande. Eu não sei a opinião individual, não vou perguntar a opinião individual dos senhores, mas eu acredito que seria recomendável, volto a dizer, nossa cidade está fazendo 100 anos, está de aniversário, não é comum, não é agradável a gente chegar no aniversário dos outros fazendo sujeira. A nossa cidade, eu acho que vai agradecer muito, o eleitor vai agradecer demais, se nós chegarmos num consenso, eu digo nós, o Ministério Público, os representantes do partido, para que não haja nenhum tipo de propaganda e não haja discussão com relação a isso. Ou seja, eu estou defendendo essa segunda corrente. Tá? Eu creio que é prudente, é recomendável que a nossa cidade, que os senhores, né, que estão querendo aqui ocupar cargos legislativos, cargos do Poder Executivo, já de antemão deem um exemplo, para mostrar para a população que realmente vocês estão de acordo com o posicionamento, com o pensamento deles. Porque, olha, se alguém se agrada de pintura em muro, é uma minoria. Eu desconheço uma pessoa que diga: nossa, vai ficar tão bonito colocar o nome do candidato tal no muro na frente da minha casa. Não é possível, gente, não há beleza nisso. Tá? Bonitos são as ideias, bonitos são as propostas que os senhores puderem apresentar para os seus eleitores. Pintar um muro, isso é só abuso do poder econômico, para dizer: olha como eu posso, está vendo? Olha, eu posso colocar nesse muro, no outro, no outro, no outro. Gente, tem que ser espontâneo, tem que ser gratuito.
Se entra numa possibilidade, vamos chamar assim de, não, vamos dizer que a cidade tal, ela adota a primeira corrente lá, e não, muro público, muro particular pode. Vai chegar uma hora que vai caracterizar que um daqueles muros não foi pintado porque o proprietário não fez a oferta espontaneamente, ou que aquela pintura não foi gratuita. Aí, gente, o que vai acontecer? Ganha, mas não leva. Por conta de um detalhe específico, de repente é eleito e às vezes não consegue tomar posse. Por quê? Porque infringiu um determinado dispositivo. Aí sim, mais grave. Então, olha, evitaremos alguns problemas, né? E eu digo, quando eu mencionei 1.300.000 eleitores, né, que fizeram a assinatura da lei da ficha limpa, eu quero mostrar para os senhores que o Brasil está de olhos abertos. E quando nós abrimos os nossos olhos, quando o cidadão abre o olho, ele não quer encontrar uma poluição visual desnecessária. Isso é coisa do passado, gente. Nós podemos perfeitamente dar esse presente para a nossa cidade, falar, Guaxupé, São Pedro da União, vai trabalhar essa eleição no voto, na argumentação, nas propostas, talvez na internet, mas sempre usando o respeito ao outro candidato e, acima de tudo, primando por mostrar ideias. Senão não adianta. O que vocês acham que o eleitor vai esperar de um candidato que, vamos imaginar que numa reunião, numa conversa aqui, não, mas eu quero sujar, eu quero pintar. Gente, isso não agrada. Como eu já disse, não vou perguntar qual é a opinião dos senhores, mas talvez haja uma oportunidade, se o Ministério Público quiser, de estar conversando desse tipo com vocês. A terceira corrente é aquela que fica nem lá e nem cá, que diz que está proibido se estiver na divisa entre a propriedade pública e a propriedade privada. Então quer dizer que o legislador ali, essa terceira corrente defende, não é nenhuma e nem outra, né? Não está dizendo que está proibido no bem público, nem que está proibido no bem particular, é no meio. É aquele muro que é confinante, que está dividindo uma coisa da outra. Muito pobre, né, para estar chegando a o legislador se dá o trabalho de fazer isso só para falar da divisa. Vamos para a próxima, por favor. Sanções. Multa de 2.000 a 8.000 se não for cumprido o poder de polícia. Essa é a corrente que defende que, naturalmente, é proibido e é vedado. Mas também existe a corrente que diz que pode não ser não ser recomendável a pintura, mas que também não caberia a multa, porque a sanção imposta, não há uma sanção prevista especificamente para o descumprimento. Segundo esse segundo posicionamento, caberia apenas o poder de polícia, e se descumprido o poder de polícia, poderia incorrer no crime de desobediência. Então vamos deixar claro isso daqui. Mesmo que os senhores possam se basear em algum entendimento para dizer que não cabe a multa, o crime de desobediência, quando determinado para retirar, para pintar ou para restaurar o bem no estado anterior, se descumprir, pelo menos o crime de desobediência é passível. Então não adianta muito correr, tá? Ainda que não seja pela multa, o crime talvez seja até mais dolorido, né? Uma advertência que a gente faz aqui, e eu acho que eu até já mencionei, é que a quantidade, se imaginarmos que num determinado município seja feita essa pintura em muros, quando essa quantidade for excessiva, ela pode incorrer aí na inelegibilidade por abuso do poder econômico. Então eu acho que ninguém deseja, ninguém espera ter esse tipo de dificuldade, sem inelegibilidade, aí sim, 8 anos, sem contar que ganha e não leva. Para não ser tentados, né, porque a tentação está entre nós desde a criação do mundo, né? O senhor se lembra lá da história do Adão, da Eva, né? Então, para não serem tentados, eu acho prudente evitar de uma vez por todas, fazer um ajustamento desse sentido, muro, não, fora disso. Para Guaxupé, pelo menos eu espero. A última exceção, e obviamente ela é explícita, né, porque para que ela seja permitida na propriedade particular, ela tem que ser espontânea e gratuita. Então a exceção seria quando essa propaganda não fosse espontânea ou quando ela fosse paga. E paz, meus senhores, viu? Tem propagandas e muros que não são espontâneos ou são pagas, sabia? Acontece.
Então, para nós também não sermos tentados, para nós não incorrermos nisso aqui na nossa bela cidade, acho prudente nós evitarmos isso também. Que não tendo no muro, não vamos ter esse risco, não vamos ter, inclusive, a sanção, que nesse caso ela não está prevista expressamente, mas que, conforme o entendimento, pode ser uma multa de R$ 2.000 a R$ 8.000, se não for cumprido o poder de polícia. Nós já estamos praticamente acabando, viu? Os senhores já devem estar cansados. Todos nós trabalhamos muito hoje. Eu fiz uma audiência atrás da outra. Fiz acho que umas 8 instruções hoje. Então eu sei que os senhores também estão cansados. Não quero me alongar muito não. Só peço um pouco mais de paciência. Não cabe multa, a última posição aqui, né? Porque não haveria sanção imposta pelo descumprimento. Caberia apenas o crime de desobediência. Fechando aquele raciocínio lá atrás. Os comitês, eu acho que os senhores já têm conhecimento também, houve algum caso aí nas eleições presidenciais e já há decisão nesse sentido, os comitês também ficam vinculados aos 4 metros quadrados. Tá? Vamos lá, materiais de campanha e CNPJ. Todos os folhetos, volantes impressos, eles não dependem de licença municipal, não dependem de autorização da Justiça Eleitoral. Mas tem uma regrinha, tem uma condição. Eles precisam conter o CNPJ ou o CPF do responsável pela confecção e também de quem contratou a propaganda e a tiragem. Qual é a tiragem? Qual é a quantidade? Nós vamos ter a prestação de contas. Então, tudo isso fica vinculado. Tá certo? Por isso que é necessário constar o CPF, o CNPJ, de quem está pedindo o responsável pela confecção, também de quem contratou, porque lá na frente isso vai ter que casar com a prestação de contas. Se não casou, perdeu de novo. Ganhou, às vezes foi eleito e não toma posse. Pode ter problema, tá? Então, muito cuidado com isso. Artigo 38 diz o seguinte: quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. Então, se o Santinho lá teve mais de um candidato, fazer essa distribuição, essa especificação clara, de maneira que lá na prestação de contas não dê problema. Tá? A sanção. O descumprimento do poder de polícia gera crime de desobediência, também no artigo 347 do Código Eleitoral, e a provável representação pela conduta do artigo 30A, que é o chamado caixa 2. Como já disse, se não houver a contabilização de campanha. Tá certo? Estamos finalizando mesmo, é o último tópico, a internet. Como já disse para os senhores, ela é permitida. O artigo 57b são inovações, são alterações trazidas pela Lei 12.034 de 2009, que diz que a propaganda ela é permitida, inclusive no dia da eleição. Tá? Aquilo que eu falei inicialmente aqui. Existem relatos históricos de que alguns países aí têm a grata satisfação de no dia da eleição conseguir, com uma campanha limpa, com uma campanha transparente, respeitosa acima de tudo, porque aquelas expressões muitas vezes utilizadas na internet podem configurar, né, quando feitos no contexto eleitoral, enfim, evitar aí os crimes de calúnia, injúria, difamação, mas ela é permitida, inclusive no dia da eleição. Então é um instrumento poderoso dos senhores. Eu gostaria assim de contar com o aval, com a adesão dos senhores nesse sentido. Tudo aquilo que não pode, vocês têm que concentrar para aquilo que é permitido. Parece óbvio, parece tão simples, banal, né? É pueril dizer isso para os senhores, mas enfim, na realidade do nosso dia a dia, na realidade das nossas eleições, a gente vê que isso não acontece. Então, o candidato, ao invés de ele utilizar, por exemplo, já que é permitida a campanha no dia da eleição via internet, ele prefere fazer o que não pode, que é a boca de urna, que pode levar invariavelmente à perda do mandato. Ou seja, ele ganha, mas não leva.
Então, o que adianta? Qual é a razão? Qual é a lógica? Eu não consigo entender. Né? Se não, como eu já disse, aquele traço cultural histórico que nós temos, dos coronéis, daqueles currais eleitorais, ficou essa imagem de que o candidato brasileiro, como ele não pode mais, né? Nós estamos assistindo, vendo lá a série que a Globo está exibindo, tem os coronéis, então é interessante, né? Outro dia eles se reuniram lá, e todos juntos, para decidir o apoio amplo e restrito ao coronel fulano de tal. Olha que interessante. Gente, isso tem 100 anos que acabou. E nós ainda estamos insistindo com base na mesma tradição histórica, já que não tem mais o coronel, já que não tem mais aquela pessoa que leva o eleitor de cabresto e fala assim, nós vamos votar nesse ou naquele. Então, o candidato ele se acha no direito de burlar a legislação eleitoral e sair aí na aventura de tentar um voto no dia. Não dá para ganhar a eleição fazendo coisa errada. Não dá. Às vezes perde até um outro eleitor que está indo ali, que está indo votar nele e fala, nossa, o que ele está fazendo lá? Não é possível. Então nós vamos alterar aqui o plano de voto. Eu não sei se eu vou convencer os senhores postulando essas questões, mas eu vou dizer o seguinte, se não convencer a legislação, o juiz eleitoral, o promotor, vão estar atuando. Eu vou lamentar muito, porque eu gostaria, de coração realmente, que todos que estão aqui, todos aqueles que tiverem o seu registro de candidatura deferido, né, aceito pela Justiça Eleitoral, eu gostaria que os senhores concorressem em igualdade de condições e que ninguém mesmo tivesse problema, como eu já disse, de ganhar e não levar. Eu espero que os senhores tenham isso em mente. Não é para me agradar, não é para agradar o doutor Alexandre, porque nós não dependemos disso. Mas é pelo bem dos senhores. Porque só vão conseguir ser diplomados, só vão conseguir tomar posse aqueles que respeitarem a legislação eleitoral. A internet, então, o sítio do candidato tem que ser, o endereço precisa ser comunicado à Justiça Eleitoral e tem que ser hospedado direto ou indiretamente em provedor de serviço estabelecido no país. Aqui a nossa legislação não abrangeu aí os sites, né, os sítios, melhor dizendo, estrangeiros. Por razões óbvias, é mais fácil de fiscalizar e ser alcançado pela nossa legislação os sítios que tenham provedores estabelecidos nesse país. Então, tem que ser feito com o sítio do próprio candidato, cujo endereço vai ser comunicado aqui. Qual é a garantia disso? A garantia dos senhores mesmos. Porque se os senhores nos informam qual é o endereço que os senhores estão utilizando, evita que alguém utilize ou crie um outro endereço para dizer, olha, eu vou estar tentando fazer uma campanha em nome do outro fulano lá. E a Justiça Eleitoral tem como alcançar e determinar a retirada disso. Estão entendendo? Então é importante que os senhores que forem adotar a campanha via internet, que nos comuniquem quais são os endereços eletrônicos utilizados. Em sítio de partido ou de coligação, com endereço também comunicado à Justiça Eleitoral, hospedado direto ou indiretamente em provedor de serviço estabelecido no país. Aqui acabando, por meio de mensagem eletrônica, e aqui vamos dizer o seguinte, a mensagem eletrônica, vocês têm que, quando determinar a expedição disso, a pessoa que, eu não me lembro o nome do técnico, acho que é web designer, é isso? O web designer, ele tem que criar um mecanismo que o eleitor, ao receber aquela mensagem, ele possa desabilitar. Ou seja, eu não quero mais isso. O primeiro ele já engoliu. O primeiro já foi, vocês conseguiram aplacar. Agora, tem que ter essa permissão, tem que ter essa possibilidade dele desabilitar. Se não tiver também, é propaganda irregular. Está entendido? Então, os senhores aí, talvez até conheçam mais do que eu, já viram pela minha limitação, eu tive que recorrer aos universitários ali, né, para falar com o web designer, mas enfim, é preciso que os senhores criem isso, porque é muito desagradável também, porque senão, se começar a mandar e a pessoa não tivesse essa possibilidade de retirar aquilo, fatalmente ela ia ficar cansada e dizer, olha, quer saber? Nesse que me mandou eu não voto. Não é assim? Então, pelo menos isso mostra respeito ao eleitor. Vocês podem dizer, olha, em respeito a você, eleitor, nós estamos cumprindo com a legislação, tem aqui a possibilidade de desabilitar, fica a nossa mensagem, mas não precisa receber novamente, se clicar aqui, acabou. Tá certo? Acho que é limpo, transparente também, e o eleitor deve se agradar disso. É proibida a utilização de links para provedores,
não dá para remeter diretamente para o provedor ali, abrindo o e-mail, e também não pode haver propaganda eleitoral em sites de pessoas jurídicas, propagandas essas feitas pelas próprias pessoas jurídicas. Bom, o que eu tinha para dizer basicamente é isso. Eu agradeço a presença dos senhores, vou deixar o doutor Alexandre à vontade para dizer o que ele precisa, e ao final, se ele concordar em responder algumas perguntas, ele fica totalmente à vontade também para fazer. Eu, como já disse no início, só repito, não sei se alguém chegou depois, eu peço desculpas por não responder questionamentos, nem hoje, nem muitas vezes durante o próprio procedimento, ou antes do período eleitoral. A imprensa algumas vezes até me procurou e disse: olha, vamos fazer uma entrevista aqui e ali. Gente, quem me conhece, eu digo quem me conhece, os advogados, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de falar realmente na caneta, de falar dentro do processo, né? Não gosto de aparecer, eu sou uma pessoa discreta, estou há vários anos aqui na cidade, nem todos os senhores me conhecem, eu tenho certeza disso. Eu tenho orgulho dessa minha descrição, porque eu acho que isso não precisa aparecer, não ganha com isso, entendeu? Nós somos o funcionário público, o servidor público. Ele não precisa de gratidão de ninguém, nós não precisamos de medalha, não precisamos de mérito, enfim, fazemos o nosso serviço, vamos embora para casa e procuramos fazer da melhor maneira possível. Eu não tenho aqui, garanto para os senhores, nenhum desafeto, nenhuma preferência para dizer: olha, o juiz, quando ele decidiu assim ou assado, ele foi tendencioso, ele favoreceu. Gente, não cometam essa injustiça, tá certo? Eu absolutamente não tenho envolvimento com nenhum dos senhores, tá certo? Desafio qualquer um que me diga o contrário, que me prove o contrário, tenha a minha isenção, a minha opinião. Tudo que tiver que ser decidido dentro desse procedimento eleitoral vai ser feito na letra fria da lei, sem olhar se beneficia ou se prejudica este ou aquele, tá certo? Não ganho para poder fazer média com nenhum dos senhores, não ganho para perseguir nenhum dos senhores, tá certo? Eu acredito que a grande maioria, se não todos os juízes, tenham o mesmo perfil. Mas eu estou falando para os senhores de mim, especificamente, tá? Eu vou procurar fazer com a máxima transparência e fundamentação possível, para que jamais os senhores possam dizer: ah, favoreceu esse ou prejudicou aquele. Não. Vamos aplicar a regra com a mesma parcimônia, com a mesma tranquilidade com que eu sempre fiz nesses 14 anos que eu sou juiz. Tá certo? O doutor Alexandre já tem várias eleições municipais, nós estávamos falando há pouco, 4 ou 5 eleições municipais, eu já tenho eleições estaduais, e tenho um passado onde eu comecei a minha carreira como advogado, especificamente em órgãos legislativos, tá certo? Então, eu conheço absolutamente a fundo, por dentro, por detrás de todo o procedimento, de todas as ideias, tá certo? Tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado, fiz vários amigos na minha cidade, onde lá eu com certeza não poderia ser juiz eleitoral, porque lá eu conheço muita gente, conheço vários políticos, inclusive, por isso que eu acho bom estar trabalhando aqui nessas condições, porque, como eu já disse, envolvimento nenhum. Lá sim, fiz bons amigos. Eu digo para os senhores isso para apenas transparecer o seguinte: esse juiz, especificamente, tem as melhores impressões possíveis dos senhores vereadores, prefeitos, não é o caso nessa eleição, mas deputados, senadores de uma forma geral. Não tem nenhuma dificuldade. Ah, não, mas ele tem um problema lá. Não tenho absolutamente nenhum. Tenho sim um profundo respeito por cada um dos senhores. Conheça ou não conheça, eu reconheço, não conheço a maioria de vocês, tá certo? Pelo menos individualmente não, eu acho que é recíproco também, mas esse desconhecimento, tenho certeza, vai reverter em imparcialidade, tá certo? Vocês podem ficar absolutamente tranquilos com relação a isso. Muito obrigado de coração para todos os senhores que aqui vieram. Se houver necessidade, faremos uma outra chamada, até uma outra reunião. Até lá, eu peço aos senhores, só finalizando, que deixem o nosso processo eleitoral transcorrer, tá? Eu vou fazer um último parênteses aqui. Eu diria o seguinte: todos têm direito, legitimidade de fiscalizar. Eu acho bom que isso aconteça, mas vamos colocar o seguinte, como diz os meus filhos lá, né, os mais jovens, né? Vamos combinar. Todos têm o que fazer, todos têm a sua ocupação. As nossas meninas aqui que trabalham no eleitoral, com respeito ao rapaz, mas elas estão cansadas, todos estão cansados realmente. Eu diria o seguinte para os senhores: ficar aqui o dia inteiro, sabe, fiscalizando a vida do outro,
A campanha do outro, embora legítimo, embora aceitável, vamos combinar, é muito mais interessante que cada um cuide da própria campanha, das suas propostas e de convencer o eleitor das formas permitidas pela legislação eleitoral. O que muitas vezes os candidatos fazem é abandonar isso. Aí tem lá o fiscal de carteirinha, de plantão, que fica aqui guardando, esperando, e olha, é bom, às vezes ajuda, mas todo dia acho que cansa, né? O gabinete do promotor de justiça vai ficar, eu tenho a impressão que ele vai falar disso com os senhores, à disposição, mas não pode haver abuso. Em Guaxupé, eu já fiz eleição, eu sei disso, tem as figuras, não é? Que são muitas vezes utilizadas, abre aspas, fecha aspas, para vir aqui fazer denúncia daquilo e dali. Gente, quem quer, aparece, mostra a cara, tá certo? Vamos dizer, olha, eu estou aqui para dizer, vou fazer por escrito, tá certo? Essa coisa confortável de passar a mão no telefone, esqueçam. Não posso falar uma coisa para o senhor, doutor, o que está acontecendo? Venham aqui no cartório eleitoral, tá certo? Passam, vamos registrar isso direitinho, tá bem? O doutor Alexandre, quando tiver essa oportunidade de receber alguém no gabinete dele, vai saber filtrar, vai ver se a coisa tem excesso, se não tem, tá bem? Que ninguém vai usar, eu tenho certeza que ele vai permitir o Ministério Público, não vai usar para poder fazer campanha e para poder prejudicar isso ou aquele candidato. Nós não vamos nos permitir esse tipo de papel, não. Tá? Estamos aqui para trabalhar assim, dentro do nosso melhor possível. Eu vou pedir aos senhores, colaborem, contribuam. A Justiça Eleitoral agradece, o Ministério Público também, eu tenho certeza, e acima de tudo, o eleitor guaxupeano, mais do que todos nós. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. José Eduardo, eu gostaria de, como não poderia deixar de ser... Todos me ouvem? Sim. Sim. Gostaria de parabenizá-lo pela exposição, pelo preparo do material, certamente muito útil a todos. Eu não esperava realmente que fosse um trabalho menor do que esse que o senhor realizou. E com isso gostaria de ser muito breve. Conversava há pouco com o doutor José Eduardo, e até mesmo num tom de desabafo, que o que nós temos percebido ao longo desse trabalho com a Justiça Eleitoral, ele às vezes é um pouco frustrante, por uma razão. E o que eu quero dizer não é em caráter intimidatório. Todas as vezes que nós temos problemas durante o pleito eleitoral, a culpa é única e exclusivamente dos candidatos e seus correligionários. Por uma razão óbvia. O partido político, o candidato, as suas agremiações conhecem e muito bem a legislação eleitoral. O que acontece é que às vezes a fome, a ânsia pelo poder é tão grande que as leis, as regras são atropeladas. Agora, nós estamos numa situação no país que aconteceu e o doutor José Eduardo já referiu, e a propósito ratifico integralmente a exposição que ele fez, no seguinte sentido: por maiores que sejam as críticas que se podem fazer, que se fizeram e que ainda são feitas à lei da ficha limpa, nós precisamos entender a coisa em uma essência. Qual é essa essência? O brasileiro está absolutamente cansado, enojado da forma de se fazer política no Brasil. A lei da ficha limpa é uma resposta muito clara nesse sentido. Então, eu acho que é um momento muito particular para que os políticos, aqueles que pretendem fazer a representação, né, da sociedade perante o poder constituído, que tenham isso em mente. É possível, e conclamo também, exemplo que o doutor José Eduardo disse, aproveitando o ensejo, seja pelo centenário de Guaxupé, seja por razões outras, nós podemos dar esse exemplo
de que é possível sim fazer uma campanha, disputar o voto, e que tem que ser disputado. O pleito eleitoral é um jogo, portanto o voto do eleitor tem que ser disputado. Como é que se faz isso? Com ideias, com programas. Nós estamos sinceramente cansados da matéria, da forma como se faz a campanha eleitoral. Em razão disso, eu não sei especificamente se aqui em Guaxupé, em eleições passadas, isso aconteceu, mas o fato é que o Ministério Público Eleitoral, sobretudo por inspiração do nosso coordenador do Centro de Apoio Eleitoral, que é o Dr. Nelson de Rezende Castro, que é autor de uma obra que eu aconselho, inclusive, que todos devam ter na cabeceira da cama, porque se constitui uma verdadeira bíblia na matéria. Alguns colegas lançaram ideias pioneiras de fazer um acordo entre candidatos e dirigentes partidários, estabelecendo algumas limitações na forma de propaganda. Por que fazer isso? Por uma razão muito simples. A propaganda eleitoral, ou seja, vamos trocando em miúdo, o marketing político é a força que movimenta toda a campanha eleitoral. Então, apesar que a lei já traz, e ela é bem minuciosa, vocês podem perceber que a legislação eleitoral ela é bastante casuística, são muitos os pontos tratados, tudo isso visando o quê? A garantir uma paridade de forças entre os candidatos. Tudo isso tentando evitar o abuso do poder econômico. Então, para dar um passo adiante, é possível fazer o chamado termo de ajustamento de conduta. O que vem a ser esse documento? Nada mais é do que um contrato que é feito com uma parte interessada, juntamente com o Ministério Público, estabelecendo uma nova situação. Eu tomei a liberdade de elaborar um aqui para o município de Guaxupé e São Pedro da União, que são os componentes da zona eleitoral, que eu gostaria de fazer essa proposta aqui, que evidentemente ela não é de aceitação obrigatória, mas eu exorto aos candidatos, aos dirigentes partidários, para que possamos dar um exemplo, não tem outra palavra, e peço desculpas por empregá-la, de dignidade durante o processo eleitoral. Então, por exemplo, um dos itens que entram nesse TAC, que eu não vou tratá-lo aqui por inteiro, porque eu vou fazer um convite aqui, notadamente os candidatos a prefeito e dirigentes partidários participem de uma outra reunião, ou mesmo uma passagem no gabinete da promotoria. Um item lá, por exemplo, se estabelece um acordo de proibição de lançamento dos santinhos através de veículos. Por quê? Porque a cidade fica numa imundície, numa porqueira, que não é possível que até mesmo os senhores, os candidatos, tenham estômago para enfrentar isso. Então são coisas para avisar, gente, uma melhoria de civilização. O doutor José Eduardo contou de um episódio na Itália, acho que nem preciso ir tão longe. Se alguém já teve a oportunidade, ou pelo menos pela televisão, de ver como é que se faz uma campanha eleitoral no nosso vizinho aqui, o Chile, dá vontade. Eu estou dizendo isso, gente, por quê? Chamando a atenção para um detalhe. O candidato, antes de ser candidato, ele também é eleitor. Então, a prática de propaganda que sempre foi feita ao longo da história, ela não agrada mais. Tanto não agrada mais que a cada eleição surgem normas mais restritivas dessa forma de campanha. Então eu gostaria de fazer esse apelo. Vamos dar um exemplo que vem sendo seguido por algumas cidades, por exemplo, Divinópolis, Bom Sucesso. Aliás, muitas das cidades ali no meio oeste de Minas Gerais, por influência do Dr. Edson Rezende Castro, porque trabalha na região lá. Muitas outras cidades, em Minas e em outros estados, também vem dando esse exemplo. E isso, com essas limitações, com um detalhe, sem prejuízo da propaganda eleitoral, que obviamente pode e vai ser feita. Essa proposta de ajustamento de conduta, ela é até benéfica a quem? Em primeiro plano, ao próprio candidato. Por quê? Porque nós vamos estabelecer entre nós regras mais transparentes, mais
justas em matéria de propaganda eleitoral. Então, na realidade, isso eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro beneficiário disso aí será o próprio candidato. Podem acreditar nisso. Para o quê? Para que fique um jogo político mais paritário, com armas equivalentes entre os candidatos. Então, chamo a atenção para isso e exorto aos candidatos que aceitem essa proposta do termo de ajustamento de conduta. E outro ponto que eu gostaria de salientar é o seguinte: agora sim, é uma advertência explícita, e vou fazer uso de uma expressão empregada pelo nosso juiz eleitoral. Longe, pelo menos da parte do Ministério Público, longe de se considerar dono da verdade, ao contrário, frequentemente fazendo consulta ao Centro de Apoio Eleitoral, tudo isso na intenção de absoluta boa-fé de prestar um bom trabalho durante essa campanha, mas saibam, não estamos aqui para brincadeira e muito menos somos marinheiros de primeira viagem. Prova disso. O que é comum acontecer deflagrado agora no processo eleitoral? A famosa fila no gabinete do Ministério Público, uma representação uma atrás da outra, aquela coisa. Vou deixar bem claro algo que todos aqui, os que não sabem, basta consultar com o advogado que assessora o partido. Para todas aquelas medidas eleitorais previstas, cabíveis a partir do início da propaganda política, a legitimidade que o partido A tem para postular algo na Justiça Eleitoral é a mesma do Ministério Público. Então, eu estou lembrando disso pelo seguinte: saibam que, apesar da disposição legal de que os feitos eleitorais têm prioridade sobre os demais, exceto medidas de habeas corpus, mandados de segurança e outras, saibam que, para além do serviço eleitoral, eu tenho atribuição junto à segunda vara civil, eu tenho atribuição junto ao juizado especial criminal, onde trabalho com o doutor Zé Eduardo, tenho atribuição pela Curadoria de Infância e Juventude junto à primeira vara e outras 6 curadorias. Portanto, vou pedir a compreensão, o bom senso de todos. Não pensem que o gabinete do Ministério Público servirá de cortesia com chapéu alheio. Evidentemente que haverá, como a semana passada mesmo eu recebi um material que em tese noticiava uma medida para uma impugnação, um registro. O que eu quero dizer é o seguinte: é evidente que o Ministério Público vai estar ali procurando exercer o seu trabalho durante esse calendário eleitoral que já se iniciou. Agora, eu quero dizer que é uma situação clássica. Chega lá o advogado, doutor, está aqui a matéria evidente. O doutor, se é evidente, então o senhor faz favor, se o senhor não sabe onde é o cartório eleitoral, eu mostro o caminho, o senhor vai lá e protocola. Aí o Ministério Público vai acompanhar na qualidade fiscal da lei como manda a legislação eleitoral. Então, eu vou deixar isso bem claro para dizer o seguinte: o que é que nós queremos? Um pleito tranquilo, com a paixão inerente ao jogo político, por se tratar de uma eleição que atinge de frente a comunidade, mas, sobretudo, dando um passo além para uma melhoria e não uma contribuição para cada vez recuarmos no tempo, daqui a pouco voltamos à República Velha com o voto a descoberto, o cabresto, aquela coisa toda. Então, já deixo isso bem claro, sem qualquer constrangimento, logo de início. Saibam que o gabinete do Ministério Público estará prontamente aberto ao trabalho, à colaboração. Agora, saibam como procurar pelo Ministério Público. Algumas pessoas estão falando assim: só vai passar pelo teste de fogo, eleição municipal em Guaxupé. Não vou passar por teste nenhum. Teste de fogo, quem vai passar, sabe quem é? É o candidato. Eu sempre tive essa postura. Problema eleitoral não é do Ministério Público, não, é do candidato. Eu não sou candidato a nada. O que eu tenho que fazer é dar cumprimento às normas legais dentro da minha função. De resto, a exemplo do doutor Zé Eduardo, a única torcida minha é que aqueles que forem melhores para o bem comum de ambas as comunidades sejam eleitos.
Então, de resto, não tem preocupação nenhuma com a eleição, pela razão óbvia de que não sou candidato a nada no que diz respeito à matéria eleitoral. Pois muito bem. Eu gostaria, então, o doutor Eduardo disse que eventuais perguntas, né, que talvez eu pudesse respondê-las, mas eu vou tomar a liberdade de entrar nesse campo de perguntas por dois motivos. Uma que me parece por uma razão técnica, até porque nós ainda temos alguns procedimentos pendentes no que diz respeito à impugnação do registro de candidatos. E a outra, dada a minúcia como é tratada a questão da propaganda política, eu gostaria de primeiro ter a oportunidade de conversar sobre esse termo de ajustamento de conduta, que a partir do qual, se for aceito, aqueles que quiserem aderir, eu tenho certeza, nós não vamos ter nenhuma dificuldade em matéria de propaganda. Por quê? Porque com mais força ainda, o jogo vai estar pré-estabelecido e nós vamos seguir em frente na partida com toda tranquilidade. Então eu vou, e agora faço uma outra exaltação, como diz o doutor José Eduardo, o fato que foi, quando menos, inadmissível do não funcionamento de fax. Sinceramente, eu vou pedir licença para ir um pouco mais longe. Aqueles que partiram para essa situação, olha, isso aí é até querer ofender a inteligência agrícola. Por favor, não repitam esse ato. A legislação já prevê que, não sendo possível uma forma de intimação, existe outra sequencial. Mas eu tenho certeza, nós não precisamos disso. E com um detalhe, o interesse maior não é nosso, não. O interesse nosso é um só: a correta aplicação da lei, sujeitos a recursos, etc. Tal como manda a lei. O interesse maior é daqueles que são os partícipes diretos do jogo político. Então, favor não reiterar essa atitude. E a outra, conclamar pelo seguinte: a lei estabelece sanções, etc. Tal. Existe teve um grande político brasileiro, grande homem público, desses que deveria ter feito escola, mas às vezes nem sempre consegue. Foi o Luiz Viana Filho, foi um senador pela Bahia, um grande jurista e um grande biógrafo. E até ao escrever uma biografia de Rui Barbosa, ele coloca uma frase lá que é uma realidade: a política não tolera aquele preceito de que não se deve fazer ao outro aquilo que não queremos que façam a nós. Mais uma vez, vamos dar uma contribuição, cuidado, prudência ao fazer crítica a um determinado programa do candidato opositor, para não resvalar em injúria, calúnia, difamação, porque há previsão de sanção para isso, seja de natureza criminal, e não se esqueçam que essas ofensas no pleito eleitoral sujeitam o ofensor à indenização por dano moral. É bom fazer esse lembrete, porque alguns se esquecem. Então, porque não há necessidade disso, não há necessidade nenhuma. Acho que cada partido tem o seu programa. Então, vamos nos pautar por isso, para o bem, para a tranquilidade maior possível desse processo político. Uma outra coisa que eu tinha anotado. Então, em linhas gerais, é isso aí. E eu quero dizer que é o seguinte: eu vou fazer, amanhã eu estarei fazendo um comunicado para o candidato majoritário e o representante do partido, mas desde já, amanhã, a partir das 13h30, quem quiser passar no gabinete da 2ª Promotoria de Justiça, já para ter acesso a esse termo de ajustamento de conduta, e que saibam que será de imensa valia para a 125ª zona eleitoral, correto? A 125ª zona eleitoral, ou seja, para as comunidades de São Pedro da União e de Guaxupé, se nós firmarmos esse termo de ajustamento de conduta para um pleito mais sereno no que diz respeito à propaganda, para o bem de todos nós. E de resto, só me resta desejar àqueles que são candidatos imensa boa sorte
né? E, como diz o adágio popular, que vençam os melhores. Só reforçando isso que o Alexandre acabou de dizer com relação ao atendimento, eu queria deixar também claro o seguinte: o meu bilhete nesse período eleitoral é o cartório eleitoral. Uma vez me perguntaram, às vésperas de uma eleição aqui em Washington, onde é que eu ia estar à noite, na véspera da eleição. A resposta foi a mais seca possível: dormindo. Onde é que eu posso encontrar o senhor? O senhor não vai me encontrar, porque amanhã às 6 horas da manhã eu estou de pé para fazer a eleição. Ah, mas se aconteceu alguma coisa, tem a polícia militar para isso. Estão entendendo? Essa é a minha política, tá certo? Essa é a minha condução com relação ao processo eleitoral em si. Tá bem? Eu vou trabalhar duro na caneta, tá? Mas os senhores não se sintam desprestigiados se nós não pudermos ficar ouvindo ou atendendo a todo mundo. Especificamente, eu vou cortar ligações. Eu já notei isso na eleição anterior, que eu fiz exatamente essa característica. Passa a mão no telefone e diz: olha, não, vem aqui, o doutor Alexandre acabou de dizer, a gente tem legitimidade para poder fazer a apresentação, vem aqui no cartório eleitoral, protocole. Por que então ficar atrás do telefone, que é cômodo, é confortável? Passar a mão no telefone e ligar é simples, mas aí a pessoa não se envolve, ela não se compromete. É muito fácil fazer isso. Difícil para nós, que estamos aqui, como disse o doutor Alexandre, uma sobrecarga de trabalho, que os senhores não têm culpa nenhuma, porque tanto a promotoria como esse juiz que está falando com vocês, nós temos várias atribuições. Tá certo? O juizado especial daqui, para quem é advogado, acho que sabe, mesmo que não sabe, eu vou contar para todos, de uma forma geral, as nossas ações de janeiro para cá sempre estão excedendo 400, 500, 600 ações por mês. 600 ações novas por mês. O juizado especial tem maiores distribuições em Minas Gerais, me parece que é o de Pará de Minas, e em 1 ou 2 meses desse ano nós batemos eles lá com mais de 670 ações distribuídas. Nem Belo Horizonte, que é a capital, onde tem uma unidade funcional com 3 juízes fazendo o meu serviço, eles recebem cada um 220, 230 processos. Aqui, no último mês que eu recebi foi menos, foram 488 ações. É mais do que o dobro, às vezes nós chegamos no triplo, ou seja, equivalendo ao serviço de 3 lá na capital. E nós não ficamos numa função só. Eu hoje especificamente, substituo férias de outro colega de outro juizado, certo? Trabalho em outra comarca, inclusive. Então, nós não deixamos de ser juízes e promotores do período eleitoral. Seria muito bom que tivesse uma estrutura para dizer: não, vamos incompatibilizar todo mundo, vamos ficar só promotor eleitoral, juiz eleitoral 6 meses, ia ser uma bênção para todo mundo. Aí nós vamos ficar aqui ouvindo os senhores com o maior prazer. Não dá para fazer isso. Eu estou contando para dizer: olha, enquanto vocês trabalham, não é para que os senhores compreendam a dificuldade que nós temos que acumular, que é o que a gente já faz e vai ter que fazer pelos senhores nesses 3 meses. Vamos procurar fazer da melhor maneira, mas eu peço a colaboração. Então ponham no papel, façam por escrito, tá certo? Tragam provas, tragam situações que possam ser comprovadas. Aquilo que no papel não aceita, dizem que o papel aceita tudo, não é verdade. Quando a pessoa vai escrever, às vezes ela fica envergonhada, ela fala: não vou escrever isso, não é possível, não vou assinar um negócio desse, e aí acaba desistindo. Falando em colaboração, um outro item que eu quero penhoradamente pedir a atenção dos dirigentes partidários para o seguinte ponto. Nós sabemos que um elemento muito importante ao longo da campanha eleitoral é o comício. O que eu gostaria de falar em torno disso? Olha, vocês não têm ideia a dificuldade de trabalho que é, nesse período, para uma corporação chamada Polícia Militar de Minas Gerais. E todos eles aqui é para aproveitar também a presença do Tenente Márcio, que atualmente está no comando do batalhão. O trabalho da PM, que já é mais do que 24 horas, nesse período, chega a ser, em algumas situações, desumano. Então, quando a questão do comício, chama a atenção para o quê? Para que os dirigentes partidários saibam conduzir a coisa de tal maneira para gerar o menor problema possível, porque eles têm que lembrar o seguinte: para além do comício,
existe toda uma comunidade que vira e mexe, tem necessidade de utilizar o famoso 190. E nós já temos aquele problema costumeiro em matéria de servidor público militar, que é o seguinte: nós temos um índice, a corporação é muito pequena frente ao contingente populacional que nós temos. Então eu volto a dizer, nesse período eleitoral, que a Polícia Militar presta uma imensa colaboração para a boa campanha dos senhores e das senhoras candidatos. Mas, gente, vamos fazer aqui uma aliança, vamos nos ajudar para o bem de todos. Então eu exorto-os nesse sentido, para que saibam, porque muita gente ou não sabe ou fecha os olhos para isso. Não é fácil, durante esse período agora, a atribuição do policial militar. Saibam disso, por favor, também nesse ponto, colaborem. Todos nós vamos ganhar com isso. Aí, da mesma forma como eu disse, que antes de ser candidato, o sujeito é eleitor, e antes de ser eleitor, é pessoa humana que integra a sociedade e que precisa, às vezes, e muito, do serviço da Polícia Militar. Então, também nesse ponto, né, conclamamos aqui, e tenho certeza que o José Eduardo, né, assim também pensa, vamos colaborar com o serviço da Polícia Militar. Em linhas gerais é isso, nós queremos mostrar que a polícia não deixa de fazer o serviço de polícia, ela faz o ano todo, o promotor não deixa de fazer o serviço dele, e o juiz também não. Então nós temos que acumular, ou seja, chamar para dentro dos nossos gabinetes, para dentro da companhia da Polícia Militar, toda a gama de serviços que nós já temos diuturnamente e mais aquilo que acresce no período das eleições. Eu creio que num futuro, talvez, quem sabe nessa própria eleição, inclusive, a gente consiga chegar lá em janeiro, ou depois das eleições, quem sabe, dizer, olha, nós fizemos uma eleição histórica, quer seja pelas inovações políticas, pelas inovações legislativas que nós estamos tendo, mas principalmente pelo comportamento, pela conduta dos senhores candidatos e representantes dos partidos aqui do Acho. Gostaria muito de contar amanhã ou depois que a nossa vida profissional não se encerra por aqui. Ao contrário das experiências que nós já acumulamos, que são aquelas de dizer, olha, foi realmente enfadonho, foi cansativo, as frases que a gente escuta são sempre aquelas, uma eleição municipal é para envelhecer com quê? 20 anos em 3 meses, enfim, gente, isso por quê? Qual a razão disso tudo? Pelo desrespeito, pelo tumulto processual, pelo tumulto eleitoral? Nós não precisamos, os senhores absolutamente não precisam. O que o eleitor quer, precisa, exige, são propostas. Muitas vezes eu já disse, mas vou repetir, que o doutor Alexandre também já frisou. O eleitor deixa o jogo, deixa a disputa, deixa o convencimento do eleitor para fazer a campanha suja, para fazer a propaganda irregular, para fazer a captação, muitas vezes, de voto que não é permitida, para cuidar da vida do outro candidato, enfim. Tudo o que não precisa. Energia desnecessária jogada fora. Como eu falo nas minhas audiências, unidade especial. São pessoas idôneas, crescidas, cada um cuidando da sua vida, dentro do seu propósito, aquilo que tem que fazer, que já não é pouco. Nós vamos ter uma eleição sossegada, não é? Da melhor forma possível. O meu gabinete, então, fechando. Está aqui, ó, no cartório eleitoral. Se os senhores precisarem, tragam por escrito. Nós vamos ver, vamos ouvir, vamos dar ciência ao Ministério Público, tomar as providências que tiverem que ser tomadas. Eu espero que os senhores entendam e compreendam isso, tá certo? E se necessário for, quando for necessário uma investigação, talvez o Ministério Público possa ajudá-los, o Alexandre fará a triagem, como eu tenho certeza já fez em outras eleições municipais, e os atenderá, sem abuso, porque não dá. Senão, nem fila de banco hoje em dia aceita ou admite uma aglomeração muito grande de pessoas. Então não vai ser aqui, nós já assoberbados de tarefas como já estamos, vamos ter condição de ficar aí atendendo. Às vezes a mesma pessoa, o que é pior, né? Está lá um dia, está lá no outro, está lá no outro, e no outro, e no outro, e não termina aquilo. Lembrei. Um ponto aqui, eu tenho certeza que os senhores sabem. Essa questão da propaganda, que o sujeito depois vem, mas fizeram para me prejudicar. Bom, o senhor sabe que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em tese, realmente, cabe, né, ao reclamante
né, fazer a prova de que foi o Zé quem colocou a propaganda e não o seu inimigo político. Ora, mas há muitos precedentes também falando óbvio, gente. Se a campanha se faz através do marketing, obviamente que se aparece o nome lá, vote em Tiradentes, quanto menos tem que se presumir que ele é beneficiado, o Tiradentes é beneficiário do ali. Então, quer dizer, também não adianta, eu acho que é muita imaturidade, às vezes é querer ofender a inteligência alheia, chegar e falar assim, pagando irregular, mas foi o meu inimigo político que colocou ali. Não tem muito cabimento. E não tem razão, porque se ele usasse desse subterfúgio, dentro das 48 horas, o próprio favorecido, o Tiradentes, como ele falou, ia lá tirar o documento e acabou. Exatamente. Ele teve o benefício, aspas, né, indevido da propaganda, feito patrocinado pelo concorrente. Não tem lógica. Não tem lógica. Sabe? Então, se a multa já foi aplicada no primeiro momento, mas não é. O candidato tem a possibilidade de ir lá e falar, está restaurado, não tem mais a propaganda. Ou seja, quem que vai querer ficar gastando dinheiro, ao invés de fazer a própria campanha permitida para si, ao invés disso fazer uma campanha regular com outro candidato? Com que intuito, com que propósito? Se o próprio candidato pode fazer aqui e ficar o dito pelo não dito. Então não tem muita lógica, não, aquela história, né? Não vamos brincar com a inteligência nossa, vamos respeitar, porque nós estamos aqui para respeitar os senhores antes de mais nada, mas contar com esse apoio e essa contribuição. Muito, mas muito obrigado mesmo, boa noite para todos. Não,